pesquisa e análise de dados. É a parte que eu gosto particularmente, ali a gente fala, às vezes, tem algumas gírias, né, que é a cozinha da pesquisa, digamos assim, a gente trabalha, às vezes, lê bastante vários autores, dialoga com eles, conversa, às vezes, com esses autores, mas a gente, para conseguir fazer boas análises, a gente precisa botar a mão na massa, digamos assim, e pensar em como que a gente vai conseguir bons registros, bons dados, para depois analisá-los, né? Acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, né, Gabi? Isso, e também eu vejo muito assim aqui, nós que pesquisamos, né, dentro da escola, e pesquisamos a nossa prática e o que nós fazemos, né, dentro do chão da escola mesmo, a gente tem muito claro, assim, o que a gente quer pesquisar e o objetivo, né, o problema, isso é mais fácil para a gente identificar, porque está ali dentro da nossa rotina. Mas daí quando a gente para pensar, tá, e como que eu vou fazer isso, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho do como, de alguns instrumentos e de alguns tipos de análise. Obviamente, né, pessoal, a gente não vai falar sobre todos, porque é impossível, né, são muitos, mas a gente vai falar também a partir do formulário que nós enviamos, né, então, que vocês retornaram, a gente buscou, então, preparar um material focado nisso. A gente vai começar falando, né, dos tipos de metodologia. Até coloquei alguns outros tipos ali do lado, quem for curioso e quiser estudar mais sobre isso, né, mas as abordagens principais ali, né, qualitativa, quantitativa, qual e quant, que é uma mistura das duas. Normalmente, nas escolas, e pelo que eu vi que vocês colocaram no formulário, a maioria vai trabalhar com pesquisa qualitativa. Por quê? A pesquisa qualitativa, ela tem o corpus, então, através do que vocês coletam de dados, vocês produzem de dados, né, dentro da escola, que são os registros de vocês das aulas, que são registros através de fotos, de imagens. Então, esse corpus, ele é qualitativo, né, depois vocês vão fazer uma análise qualitativa. Já a análise quantitativa, ela vai envolver números, mas eu quero só mostrar para vocês a diferença. Vou interromper o compartilhamento e vou com outra janela, só para vocês verem. Enquanto a Gabi abre essa outra janela, eu quero só complementar que nada impede, né, que uma pesquisa qualitativa seja quant também. Por exemplo, esse ano eu estou tentando organizar ali minha pesquisa com o tema das infâncias refugiadas. E aí, qual foi o meu planejamento, digamos assim? Eu ia fazer levantamento de dados quantitativos. Quantas crianças, aonde estão essas crianças, em quais escolas, quais turmas, creche para escola, ou seja, eu iria dedicar uma parte, digamos assim, do estudo aos dados, aos números, e depois eu iria desdobrar, no caso, na sequência, de forma qualitativa, aí sim procurando outros registros, outros dados, que seriam, no caso, essas falas das crianças, os desenhos das crianças. Isso aí, Ju. Então, aqui eu só vou mostrar para vocês só essa tabela, tá? Que é uma tabela lá da minha dissertação, para vocês verem como algo quantitativo é, né? Então, tem ali a quantidade, né, de alunos que utilizaram desenhos para fazer, para acertar a situação problema, tem o percentual, tem as estratégias corretas e incorretas, e abaixo ali, se vocês olharem, tem o que a gente chama de estatística descritiva, que é descrevendo essa parte quantitativa da dissertação, da pesquisa, né? Mas também, pessoal, além da gente poder fazer uma pesquisa, né, como a Ju falou, qual e quant, a gente pode utilizar dados quantitativos dentro da pesquisa qualitativa, sem que seja uma pesquisa quantitativa, e isso a gente usa muito. Vou mostrar também para vocês uma outra coisa que nós fizemos este semestre, né? Aqui, vocês lembram que teve aquele ciclo de lives da Femocitec, né, de iniciação científica. Então, se vocês olharem aqui, né, dados quantitativos, né, sobre as lives, quantas visualizações teve cada live. E aqui, ó, por exemplo, aqui, ó,
Eu fui lá no formulário de respostas, né, onde o pessoal colocava suas sugestões, fazia sua avaliação, e transformei aquelas avaliações que elas eram escritas, né, em algumas categorias. Fui lendo e fui vendo, esse aqui fala mais sobre a importância da educação infantil, né, nessa live, nessa temática. Esse aqui fala mais que a live ela teve reflexões, ideias que contribuíram, né? Outro falaram sobre a importância dos relatos nessa live. Então, eu fui criando essas categorias a partir do que eu fui lendo e fui marcando, né? Claro, gente, que assim, cada fala, ela tinha mais de uma situação, né? Às vezes falava de duas coisas. Neste caso, eu optei por fazer uma correspondência bionívoca, uma fala para uma das classificações, né? Porque eu queria fazer uma coisa quantitativa mesmo, então eu não queria que tivesse, por exemplo, 20 falas e 50 respostas, entende? Eu fiz uma correspondência 1 a 1. Essa é digamos, um instrumento que a gente pode usar na nossa pesquisa, continuar sendo qualitativa, porque eu não estou usando os números para fazer uma análise quantitativa, eu só estou, digamos, fazendo uma sistematização dos dados. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Um outro exemplo, gurias, às vezes a gente quer fazer uma pesquisa qualitativa, mas a gente quer fazer um levantamento inicial sobre o tema em questão. Por exemplo, quantos artigos tem sobre aquele tema, quantos autores fazem referência em estudos sobre um tema, então se faz, de certa forma, um estudo quantitativo para poder, às vezes, construir um argumento ali, para dizer justificar aquela pesquisa, mas não deixa de ser uma pesquisa qualitativa. Isso mesmo. Então, ali, gurias e guris, nós colocamos do lado, né, outros tipos de metodologia que vão se encaixar em pesquisas qualitativas e quantitativas também, mas que são pesquisas específicas. Eu gosto muito de falar sobre a pesquisação, né, a gente não vai focar nela aqui, mas que faz todo sentido por ser uma pesquisa onde o pesquisador age dentro do processo. Então, né, faz todo sentido com o que nós estamos falando aqui, que é os saberes em diálogo, que é a pesquisa dentro da escola. Dentro dessa pesquisação, volta só um pouquinho ali para mim, Gabi, a gente tem também a pesquisa intervenção, que não está ali, que na verdade é quando a gente interfere, a gente entra dentro de um contexto, ou de um grupo de pessoas, enfim, ou de crianças, como é o meu caso, e a gente faz proposições embasadas, diferenciadas, ou seja, a gente interfere naquele grupo, de alguma forma. Isso também é um outro modo de pensar a pesquisa. Aqui o experimental, essa pesquisa bem científica, tá? Hoje, o que é as nossas pesquisas atrás de uma vacina, por exemplo, para o Covid, que isolam um objeto de estudo, que fazem esses análises, essas variáveis, né, para tentar descobrir isso. Geralmente essa experimental é bem científica. Estudo de caso, quando a gente isola um caso específico de um tema específico que nos interessa, e geralmente relacionado às vezes a um aluno, uma criança, ou até um grupo, mas a gente isola, refaz um recorte bem preciso do tema que a gente quer, e não sai dele, digamos assim. A bibliográfica. Às vezes aqui a gente vai falar muito de análise de dados, mas essas pesquisas que têm campos de pesquisa, de investigação. E quando o nosso campo é teórico? Quando a gente vai buscar os dados nos livros, nos autores, né? Então, assim, para mim é uma pesquisa muito difícil. Eu sempre fiz a opção de ter campos, né? Nós, educadores, a gente vai para a escola, vai para lugares que falem de educação para a gente pesquisar, dialogar com sujeitos, né, da educação. A bibliográfica não, ela faz um diálogo só com autores, com intelectuais, com outros pesquisadores, tá? Histórica, recorte histórico, às vezes a gente faz um recorte em datas, em eventos, acontecimentos, ou a gente acompanha, às vezes, o desenrolar de um fato, né, de um contexto histórico-social. Temos também etnografia, que é quando, mais ou menos o oposto, talvez, da pesquisação. Quando a pesquisação, a gente entra nesse contexto já com lentes, com a intenção de mudar, de transformar alguma coisa, é muito comum na escola. A etnografia é uma pesquisa de imersão.
A gente vai para um determinado contexto, uma aldeia indígena, também uma escola infantil já aconteceu, também com o William Corsaro, de ele ficar lá, quietinho num canto, acompanhando todos aqueles práticas, aqueles processos, mas ele não interferir, né? Ele só está ali observando, fazendo registros. E a pesquisa narrativa, que aí a Gabi também trabalha bastante com essa questão do discurso, que são, eu não sei se a Gabi pode complementar, mas são as falas, são os discursos que circulam, aquilo que a gente pensa, enfim, enquanto grupo, coletivo, sociedade. Sim, e na realidade são muitos tipos, né, pessoal, a gente não optou por não trazer todos para poder aprofundar em outros pontos, mas eu até tenho como sugestão esse livro aqui, A Construção do Saber, Manual de Metodologia de Pesquisa em Ciências Humanas. Eu acho esse livro bem completo para quem quer saber um pouco mais, e esse aqui também, ó, Pesquisa Qualitativa do Início ao Fim, que é do IN, né, o Robert Inn, que é um dos que fala muito sobre a pesquisa qualitativa, estudo de caso, né. Eu esqueci da documental, né, agora que eu estava vendo. Quando a gente vai e seleciona alguns documentos para pesquisar, por exemplo, documentos lá normativas de políticas públicas da educação, por exemplo, e aí a gente se debruça nesses documentos para analisar. Esses documentos, a gente vai tirar dados desses documentos, né. O que não significa, né, pessoal, que na pesquisa que vocês estão fazendo, mesmo que ela não seja documental, vocês podem utilizar, por exemplo, o PPP da escola de vocês, né? No ano passado, as escolas refizeram, né, revisitaram seu PPP, então, eu já acho que é uma fonte ótima, né, para a escola entende sobre uma série de coisas, então, dá para usar, sim, no artigo de vocês dos saberes, mesmo não sendo uma pesquisa documental, né? Aqui nós trouxemos a questão da observação, né, pessoal? Eu acho a observação algo fantástico, porque eu acho que é o momento onde a gente consegue trazer mais registros, né, produzir registros, mais dados para nossa pesquisa. Então, alguns pesquisadores dizem, né, que algumas práticas elas só podem ser acessadas por esse meio, que é a observação. E as observações, elas envolvem praticamente todos os sentidos, visão, audição, percepção, tato, olfato, né? E ele fala dessa escuta sensível. E depois a gente vai falar, pode falar, Gilton. Não, é que assim, quando a gente fala, às vezes, por exemplo, tem distinções dentro, quando a gente faz pesquisa com crianças, por exemplo, né, que surge com muita força esse termo de escuta sensível, que não é uma escuta literal. Então, se vocês forem ver ali, a gente falou na sequência, né, no slide anterior, pesquisa documental, pesquisação, pesquisa, enfim, tudo que a gente for pesquisar, de alguma forma, vai envolver algum tipo de observação. E aí a gente vai pensar, quando a gente faz dentro da escola, envolvendo crianças, adolescentes, e a gente sempre vai pensar nessas pedagogias do olhar, por exemplo. Tem um termo dentro das pesquisas ali com estudos da infância, que a gente trabalha com pesquisas do olhar, trabalha com essa escuta sensível, que são metáforas, para falar da importância dessa observação na pesquisa. Chega a ter até alguns pesquisadores do campo que às vezes debatem, se debruçam e dizem, por exemplo, que ouvir é mais importante que escutar. Porém, independente do termo que a gente usa, a gente vai estar sempre falando dessa importância da observação. A gente não tem como fazer pesquisa sem observar esse processo investigativo, esses dados que a gente vai conseguindo, né? Porque justamente as análises, que é a pesquisa em si, lá quando a gente chega lá no final, ela só é feita a partir dessa observação. Uhum. Eu até posso colocar para vocês, pessoal, tem um texto que o nome é Educando o Olhar para a Observação. Então, para a gente realmente mudar esse olhar, né, porque a gente tem um determinado foco enquanto professor. Mas enquanto professor pesquisador, que a gente nem fala mais isso, porque todo professor já é, né, pesquisador, a gente precisa estar atento, né, a outras coisas. E depois a gente vai falar da importância do registro dessa observação, porque acontece muito da gente, né, observar,
fulano falou tal coisa, olha que máximo, porque, né, isso faz todo sentido, porque eu vou botar na minha pesquisa, e de repente, né, lá pelas tantas, o nosso cérebro não consegue guardar todas as informações que a gente gostaria, né, e mesmo sendo tão significativo e tão rico aquilo que a criança falou, ou aquilo que tu observou, a memória não aguenta, né, então a importância do registro da observação vai ser fundamental na pesquisa. Uma outra coisa que a gente precisa também considerar é que a gente não só escuta com o corpo todo, né, a gente, com todos os sentidos, mas quando a gente está observando pessoas, práticas sociais, enfim, sujeitos, crianças, adolescentes, a gente tem que também entender a linguagem que a gente está, como um todo. A gente vai observar desde expressões faciais, o choro, o silêncio, às vezes o movimento daquela criança. Então, às vezes, assim, porque às vezes nem sempre o que a pessoa está te falando é o que o corpo dela está te dizendo, às vezes há um conflito ali. Tudo isso é dessa sensibilidade que o educador vai exercitando ao longo da sua trajetória e vai percebendo. Eu já tive situações, por exemplo, da criança concordar comigo e eu saber que ela não gostou, que ela não queria, e aí o que acontece? Eu entendo que é não, mesmo ela dizendo que é sim. Então, por isso que essa sensibilidade junto com a escuta. E sabe que o Trivinos, né, ele fala sobre o diário de campo, eu estou antecipando uma coisa que vem depois, mas eu acho que nós estamos falando. Ele fala assim, ó, que tem uma diferença entre o que acontece, né, então o fato, né, o fato é a criança estava chorando, por exemplo, e tudo que o pesquisador pensa e reflete sobre o fato, né, então ele sempre diz que a gente tem que fazer duas colunas, né, então uma coluna é o fato, e a outra coluna é tudo que a gente pensou sobre aquilo, e daí ali a gente vai colocar todas essas impressões, né, tudo aquilo que a gente até sente em relação àquilo. E eu acho que fica mais fácil a gente fazer essa divisão, senão a gente acaba dizendo assim, né, por exemplo, né, que tem vários colegas com a câmera fechada, né, então, o fato é esse, né, tem tantos colegas com a câmera fechada. Daí eu, que sou pesquisadora, posso fazer várias hipóteses. Eu posso pensar assim, que, por exemplo, eles já estão começando a organizar o almoço, né, porque a gente está em casa, a gente tem que dar conta de várias coisas, então, eles podem estar fazendo o almoço, podem estar organizando lá a vida com os filhos, né, ou estão se achando naquele dia que não estão muito bem, e daí fecharam a câmera, mas isso todos, né, nesse caso, eu estou fazendo hipóteses sobre, né, então eu não posso chegar e dizer, as câmeras estão fechadas porque estão fazendo o almoço, né? Não seria bad hair day, pode ser também, né? Ou também, como bons professores em momento de pandemia, podem estar, inclusive, respondendo e-mail, encaminhando WhatsApp alguma coisa. De aluno, né? Então, várias coisas que a gente pode, né, pensar sobre o fato, né? Por isso que ele traz essa divisão, né? Ali, pessoal, a gente traz os tipos de observação, né? Então, observação secreta versus observação pública. Então, até que ponto a observação é revelada para aqueles que estão sendo observados, né? Então, aquelas pessoas sabem, podem saber, né, que estão sendo observadas, porque sabem que é uma pesquisa, ou não, né? Por exemplo, quando a gente faz a pesquisa lá com os nossos alunos, normalmente a gente não fala para eles, né, que nós estamos fazendo uma observação, que estamos anotando o que está acontecendo. Então, a gente pode ter esses dois tipos. Porém, quando a gente vai fazer uma pesquisa já na academia, digamos assim, quando a gente vai pensar em qualquer observação secreta, entra questões éticas, quando a gente vai propor esse tipo de abordagem. Então, aí a gente tem que verificar, por exemplo, pode-se fazer? Claro que pode, mas aí a gente vai ter que garantir o anonimato. Né? Então, são cuidados, assim. Isso já não acontece na escola, né, Gurias? Porque a gente acaba sempre fazendo essas observações contínuas, né? Além de secretas, contínuas, digamos assim, para a gente, inclusive, avaliar. Exatamente. A observação não participante versus a participante. Então, até que ponto o observador precisa tornar-se um componente ativo do campo observado, né? Então,
bem aquilo que nós estávamos falando, normalmente o professor acaba sendo um observador participante, porque ele influencia digamos, no resultado final, como a Ju falou, né, então a gente conversa, além de observar, a gente faz interferências, então é muito difícil dentro da escola a gente fazer uma observação não participante, a não ser que a gente saia da nossa escola e vá fazer uma pesquisa em outra escola, né, porque tirando isso, praticamente impossível. Mas mesmo assim, acredito que se é professor, em algum momento ele vai participar. Vai interferir, né? É. Também concordo. Mas existem pesquisadores, enfim, que fazem, né? Acho que é importante a gente saber que existe, né? A sistemática e a não sistemática, então ocorre a aplicação de um esquema de observação mais ou menos padronizado, ou a observação permanece flexível, né? Então, às vezes, a gente tem um roteiro de observação para seguir. Eu vou dar um exemplo lá das minhas alunas da graduação, né? Elas têm um roteiro para seguir da observação que por exemplo, para o estágio. Então, elas têm um roteirinho de tudo que elas precisam olhar e elas têm, né, que anotar tudo. E, coitadas, também estão fazendo estágio online, né, remoto. Não conseguem observar tudo que deveriam. Mas, enfim, elas têm um roteiro, e nós, na escola, normalmente a gente não tem esse roteiro tão estruturado, porque acontecem situações que a gente vai, né, olha, mudou o foco, hoje, né, eu vim pronta para observar isso que eu ia fazer com os alunos, mas não aconteceu outra coisa, então mudou o foco, né, então... O que é importante a gente pensar aqui, quando a gente fala volta um pouquinho o anterior, Gabi, quando a gente fala em observação sistemática ou não sistemática, é a gente não se prender à observação sistemática, quando mesmo que a gente faça ali uma organização, esquema prévio de organização, que a gente até pretenda usar essa organização ao longo de todo o processo investigativo, a gente tem que ter ali esse feeling. Às vezes acontecem coisas no campo que vai talvez mudando a direção, e aí a gente saber a hora que a gente precisa, às vezes, tornar essa observação sistemática em algo mais flexível, aumentando dados nessa tabela, digamos assim, nesse roteiro, a gente tem que ir sentindo esse campo também, tá? A gente não pode, eu acho importante a gente dizer que a gente não pode fechar um documento como um roteiro e, às vezes, usar esse roteiro de forma descontextualizada, sabe? Uhum. E ali, por último, ainda tem a autoobservação versus observar o outro, né? E eu acho tão importante a autoobservação, porque para nós, professores, ela é uma análise do nosso trabalho, ela é ação, reflexão, ação, né? Então, essa autoobservação, ela é tão importante, e eu posso até usar um exemplo, Fábio Parcianello, vou usar um exemplo teu, não me mata. Mas eu e a Fábio, a gente sempre conversava, né, e ela dizia que a aula da tarde, ela era sempre melhor que a aula da turma da manhã. Por quê? Porque ela já tinha testado várias coisas, né, no turno da manhã, e quando ia para a tarde, ela mudava, porque ela fez uma observação dos alunos dela, óbvio, mas ela fez uma auto-observação também, né, então, ela mudava o planejamento, né, da manhã para a tarde, em função disso, né, dessa observação. Pensando nessa autoobservação, para além da escola, a gente já tem, gurias e guris, né, muitos trabalhos hoje autobiográficos, de narrativas autobiográficas, sabe, às vezes do professor se debruçando sobre suas práticas, mas já na academia também. Então, assim, relacionados a vários assuntos, a vários conceitos, muitos relacionados a memórias, lembranças. Então, assim, a gente já tem bastante material de autoobservação também, não só esse olhar para o outro. Exatamente. Deixa eu passar. E também aqui, né, o participante, então, dessa observação, que ele pode ser completo, né, atuante ali, né, como observador apenas. Então, a gente sempre recebe nas escolas uns estudantes que vão só para observar, né, que eles não vão interferir, que eles vão só observar. O observador como participante, né, e o completo, que mantém a distância dos eventos observados a fim de evitar de influenciados. Pode-se, por exemplo, substituir a observação real pela gravação em vídeo, observa secretas pessoas que não são informadas de que estão sendo observadas.
Isso acontece muito também na psicologia, por exemplo, né, que a gente tem aquele vidro, né, e fica um atendimento lá do outro lado do vidro, e a gente enxerga do outro lado. Então, são várias formas de como o participante da observação pode, né, atuar. Mas uma observação muito mais atuante mesmo, né? Fala, Ju. Não, só para falar que até a gente, tu mencionou agora, essas formas de registro, como gravação, filmagens, são ótimos recursos, tá? Lembram que a gente falou ali da escuta sensível, desse escutar por todos os sentidos, com todos os sentidos. Eu sempre tive como recurso a gravação de todos os encontros que eu fazia no campo investigativo com crianças e adolescentes. Então, o que acontecia muitas vezes? Eu, enquanto pesquisadora no campo, eu tinha acesso, enfim, a determinadas práticas ali, respostas, nuances, né, mudanças de expressão. Quando eu pegava a gravação, que ela ficava ali na frente, as crianças sabiam que estavam sendo gravadas, e aí eu assisti em casa, além de decupar, o que demora muito mais, que é o termo que a gente usa, para passar trecho por trecho, sabe? Eu transcrevia todas as falas, inclusive com observações de mudança enfim, expressões faciais, detalhes, mas eu tinha um panorama muito mais amplo daquilo que eu tinha percebido, às vezes, o meu olhar lá dentro do campo. Então, é um bom recurso a gente conseguir gravar, fazer várias imagens, sabendo, claro, o tema da pesquisa. Gurias, posso fazer uma pergunta? Sim. Tá, não é em respeito a isso, a gravação. Não tem que ter a autorização para poder gravar? Olha, como é que funciona? Perfeito. A gente, quando vai fazer pesquisa com... O termo ainda é esse, tá? Com seres humanos, a gente ainda usa, se for lá no comitê de ética, ainda usa pesquisa com seres humanos, a gente precisa se apresentar a pesquisa para os responsáveis, tá? Se eles são maiores, ou para as crianças, seria para os responsáveis das crianças, mediante uma carta, e aí depois a gente tem um termo de consentimento, que, inclusive, autorizando ali, eu não tinha no original lá, a primeira vez que eu passei no comitê de ética, mas aí eu incluí a questão da imagem, né, que iam ser feitas gravações, e aí a gente já coloca nesse termo, por exemplo, coisas genéricas, mas que talvez vá ser importante, porque você não sabe se aquela pesquisa, em outro momento, você não vai apresentar ela num congresso, você não vai publicar ela numa revista, você não sabe, né? Sim. Então, você já coloca ali até a possibilidade daquele material ser usado em eventos acadêmicos, educacionais, porque aí você tem aquela autorização, e ela, de certa forma, é um documento importante. Que estabelece um nível de confiança até do pesquisador com essa família, essas crianças, esses alunos, tá? Então, eu sempre sugiro, mesmo que no caso da escola, tá? Quando a gente não tem todo esse peso da academia, eu sugiro mesmo que, se for acontecer de vocês terem lá registros de imagem, narrativas, que vocês façam pelo menos um papel bem simples, genérico, que tenha alguma autorização. Obrigada. A própria escola normalmente já faz um na matrícula, né? Mas a gente pode forçar fazendo um específico, porque daí ele dá o direito desse uso, né, para o pesquisador e não só para a escola. Então, né, como a Ju falou, eu vou usar num congresso, mas não é a escola que está levando, né? Sou eu para o plano de tal. Eu tenho aqui um modelo, depois no final eu compartilho para vocês, e eu vou deixar um modelinho básico depois para vocês lá no Classroom. Ótimo. Bom, aqui eu coloquei os níveis de participação ativa. Aqui a gente já não está falando do observador, do pesquisador observador, tá? A gente está falando daquelas pesquisas em que contam com um nível de participação, de colaboração dos pesquisados. Então, assim, quando a gente quer fazer uma pesquisa não sobre crianças, não sobre adolescentes ou sobre os alunos de vocês, quando vocês querem fazer uma pesquisa com as crianças, com os jovens, com os alunos, né, em que eles participam de todo esse percurso da investigação. Então, aí,
a gente chama geralmente de participação ativa, e tem várias hoje possibilidades metodológicas, se a gente quiser investir nisso. Mas o que há, assim, de mais, assim, sucinto que eu posso trazer aqui para vocês? Essas 3 formas, a da mobilização, da parceria e do protagonismo, tá? A da mobilização, a maioria das nossas pesquisas, das minhas, no caso, transitam ali entre a mobilização e a parceria. Por exemplo, mobilização, que é o processo iniciado pelo adulto, sendo a criança uma parceira convidada. Eu fiz isso na minha dissertação. Eu fui lá, eu escolhi a temática, o tema, eu fiz o recorte na temática, eu fui lá e procurei o material empírico que eu ia pesquisar, o que era o meu material empírico. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre relações de gênero e consumo com criança, tá? Mas qual era o meu material? O meu material empírico eram os filmes de animação. Aí eu fui lá nos filmes e eu selecionei algumas cenas que eram importantes, que me traziam elementos ali sobre consumo e gênero, relações de gênero. E aí o que eu fiz? Aí eu mostrei, eu organizei grupos com determinados grupos de criança e eu passava, a gente conversava, a gente via, revia esses trechos, não o filme todo. Por quê? Porque a gente direcionava exatamente para a minha pergunta de pesquisa, e aí a gente conversava. Claro que haviam vários desdobramentos, eu fazia proposições interativas, expressivas, depois, a partir das nossas, desse momento de audição, digamos assim, desses trechos, tá? Então, o que acontece? Boa parte do processo, eu organizei e fiz o recorte, e a partir de um determinado momento, eu mobilizei as crianças, né, as convidei para o campo. O da parceria, a gente já começa lá quando a gente vai pensar no recorte, no tema. No tema, às vezes, a gente até sabe o tema, mas a gente não sabe o recorte. Eu não fiz ainda o que eu quero pesquisar dentro desse tema. Eu faço isso já com as crianças. Então, elas participam praticamente desde o início, elas são parceiras. Um termo muito usado são colaboradoras de pesquisa, esse é o conceito que a gente usa, tá? Nesse tipo de pesquisa. E o do protagonismo, ele é muito mais, digamos assim, difícil de ocorrer, porque são pesquisas realizadas exclusivamente por crianças e jovens, e aí que são pesquisas que, às vezes, até adquirem um certo peso, quando as crianças conseguem se mobilizar. Eu sei de um caso na África, se não me engano, que era num vilarejo que não tinha água, e as crianças, por si só, começaram a pesquisar os motivos de não ter água, e aí sim se tornou uma grande pesquisa, e na verdade foi o oposto, elas mobilizaram depois os adultos, né, apresentaram essa pesquisa, enfim, mas são casos muito, muito restritos, a gente não tem grandes exemplos, né, fica sempre entre a mobilização e a parceria. Uhum. E acho que é interessante a gente, nessa parte, né, retomar, por que a gente não chama de coleta de dados, né, que a gente fala que são a construção dos dados, porque realmente a gente não coleta, né, pessoal, coletar significa sair ali e pegar uma coisa, tipo, como ir num pomar e pegar uma fruta que já está lá prontinho, só peguei, e olha todo o trabalho que é envolvido para poder produzir esses dados, né, então, todos nós produzimos dados, não coletamos. Por exemplo, pensando lá no formulário agora de vocês, tá? Eu vi que tem muitas preocupações em relação a essa mobilização das famílias, em relação à mobilização das crianças, enfim, dos alunos. Por quê? Porque a gente, em período de pandemia, vocês estão tendo que pesquisar, de certa forma, de forma indireta, né? Vocês precisam, às vezes, da participação da família para conseguir dados. Então, isso é um tipo de pesquisa, vocês estão fazendo alguma pesquisa ativa, sim, mas o nível da mobilização, nem que tenha que se mobilizar primeiro os adultos para chegar nas crianças, né? Exatamente. Então, agora a pessoa vai falar um pouquinho dos instrumentos de pesquisa, tá? Então, a gente até já falou do diário de campo, de tão importante que eu penso que ele é, né? Por exemplo, quando nós tivemos aquelas lives da FEMUCITEC, nós vimos o diário de campo para pesquisa das crianças, né? Como que pesquisando, a partir de uma temática que surgiu do interesse deles, como é que eles podem registrar isso no diário de campo. Mas nós, professores, como eu falei, a memória, ela acaba nos traindo e a gente precisa ter esse registro também, né, em forma de diário. Como pessoal, a gente não está falando de
algo que vai, né, o meu diário inteirinho vai para avaliação, como normalmente para as feiras Mostratec, né, a FEMUSTEC esse ano não vai ter a questão do diário, mas normalmente tem, a gente tem que pegar o diário e levar inteirinho, né, para o dia da apresentação. Nesse caso, não, né, o professor não precisa ter, no caso que nós estamos falando, né, saberes em diálogo, pesquisa dentro da escola, a gente não precisa levar o diário de campo no dia que a gente vai apresentar, né, mas a gente pode, sim, ter um caderno onde a gente vai anotar tudo, né, então a gente pode usar aquela estratégia que eu falei do Trivinos, que é dividir, né, eu não consegui, eu já queria mostrar para vocês a análise depois com alguns registros que eu fiz para o artigo dos saberes em diálogo que eu estou fazendo, mas não deu tempo, né, mas o que eu fiz? Nós fizemos uma das nossas pesquisas, eu e a Ana, que é a orientadora da Leonel, nós fizemos grupos de estudo sobre habilidades e competências, então, o que cada professor ia falando, eu ia anotando, né, e anotando, então, hoje eu tenho várias falas ali para depois fazer a análise que eu vou mostrar para vocês, né, e hoje vamos mostrar para vocês. Então, ele é muito importante. Ele pode ser digital hoje, né, eu acho que, falando, né, de saberes, a gente tem essa facilidade de poder, faz no computador, ou deixa eu até tenho um caderninho aqui, não está exatamente aqui para poder mostrar para vocês, mas eu sempre tenho um caderninho à mão para anotar tudo o que acontece, né, mesmo assim, aconteceu tal coisa lá no meio da sala, anota, né, isso é muito importante, porque senão a gente vai perder registros importantes para análise. Eu não consigo ter apenas um diário de campo, tá? Porque o que acontece? Vocês viram, eu faço as gravações, sempre que possível eu conto com o recurso da gravação. Então, eu tenho a gravação como um recurso, eu tenho o diário na mão como outro recurso, eu tenho as imagens fotográficas. Então, assim, no final, o meu diário de campo é um conjunto de tudo que acontece com uma letra mal corrida, garrancho, porque não dá tempo no campo da gente fazer grandes anotações. O que acontece? Eu volto, às vezes, após o campo, eu volto para esse diário e aí sim eu escrevo de uma forma mais reflexiva sobre tudo aquilo ali, mas é importante fazer esse movimento, porque como disse a Gabi, quando a gente está lá no meio, às vezes, hoje é diferente por causa da pandemia, mas quando a gente está lá na sala, com 20 alunos, com 20 e tantas crianças, enfim, às vezes a gente, isso é importante, eu não vou esquecer, vai esquecer, sim. Então, tem que pelo menos anotar. Eu tenho vergonha de mostrar, às vezes, os meus cadernos, né? Porque o que acontece? Tem uma mistura de uns garranchos mal escritos, às vezes uma palavra, uma frase, aí na sequência, depois com o tempo, eu organizo ali tudo que aconteceu, mas eu não esqueci, porque pelo menos eu fiz algum registro, sabe? Que pena, não deixei aqui do lado, mas eu queria mostrar os meus garranchos, para vocês verem que é garrancho mesmo, porque é aquela coisa corrida, assim, que a gente anota, mas, né, o importante é que seja legível, né, porque se a gente for... E aí, além desses escritos, aí depois eu faço a transcrição da filmagem. Eu fazia transcrição de tudo, gurias, lá no início. Sofria. Aí eu entendi, à medida que eu ia pesquisando, eu não preciso fazer tudo isso, eu já consigo, vai lá e faz a transcrição só das partes mais importantes, sabe? Só que o que acontece? Em algum momento, a gente não vai chegar nisso agora, mas adiante a gente vai ter que cruzar esses dados, né? Então, só para vocês saberem que às vezes a gente trabalha com registros escritos, com a narrativa das crianças, com fotografias, com vídeo, mas a gente vai ter que ter um jeito de cruzar tudo isso. Aqui temos, então, uma dos instrumentos que é a entrevista, né, pessoal? Hoje, a entrevista, ela pode ser online, né? Acho que nunca nós imaginamos que poderíamos fazer pesquisa tão online assim, né? Mas, sim, podemos fazer uma entrevista online. Então, ela permite, então, trabalhar em diversas áreas com ela, né? Permite o conhecimento interpessoal, facilita a compreensão de uma série de fenômenos, né, de elementos de identificação, é baseada
na escuta, e ela pode ser estruturada, né, ou semi-estruturada. Então, o que que é estruturada? Eu já tenho as perguntas ali, né, todas bonitinhas, anotadas, e eu vou perguntando à medida que eu vou achando, que eu vou sentindo, né, que a conversa está indo para aquele lado. Também a entrevista, ela não é um jogo de perguntas e respostas do tipo, papum, papum. Não, ela continua sendo uma conversa que eu acho que também facilita que a gente extraia, né, esses dados, que a gente faça essa composição do nosso corpus da pesquisa de uma forma mais natural. E ela pode ser semi-estruturada, então eu tenho lá as minhas perguntas, mas durante, né, a entrevista eu posso acrescentar outras, porque às vezes, e eu diria na maioria das vezes, surgem coisas no meio da conversa que a gente não esperava, e aquilo faz todo sentido para a pesquisa. E até porque o fato de surgir durante uma entrevista porque faz sentido, né? Então, a gente pode sim trabalhar com entrevista. A gente pode entrevistar alunos, pode, né? A gente pode entrevistar pais, a gente pode entrevistar professores. Eu acho que nós temos supervisoras também, que faz parte, tem mais esse contato com os profs, né? Não pode. Uma coisa também que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fazer a escolha de um instrumento como a entrevista, é quem eu quero entrevistar. E porque esse sujeito é importante, né? Então, assim, quando a gente determina lá um tema de pesquisa, faz um recorte sobre naquele tema, bom, não é educação infantil, gurias, eu vou sempre recorrer à educação infantil, que é a minha área, tá? Eu não vou pesquisar, mas quem eu quero entrevistar? O berço, as crianças do berço, do maternal 1, do maternal 2, dos jardins. Então, assim, eu tenho que, quando eu escolho a entrevista, eu tenho que saber quem são os sujeitos que são mais potentes para me dar essas respostas. Se eu fizer, eu posso também querer fazer uma entrevista genérica, enfim, que seja algo que às vezes não precisa fazer essa escolha, mas em geral, quanto mais acertado é a escolha de quem vai ser os entrevistados, mais específico vão ser as respostas, né, mais acertadas, mais dentro do tema. Uma outra questão também, quando a gente faz entrevistas semi-estruturadas, a gente, quando faz estruturada, a gente se limita àquele assunto, né, a gente dificilmente ali foge daquele tema. Quando é semi-estruturada, em que a gente pode ampliar as perguntas ali, inclusive hoje, fazendo uma entrevista pelo Meet mesmo, a gente tem que saber que essa pesquisa ela pode se alterar. As pessoas vão ter uma certa liberdade para te trazer elementos para além do que aquele recortezinho bonitinho que você estava pensando, né? Então, olha, tudo isso são estratégias. Quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa em quais estratégias a gente vai eleger de acordo com aquilo que eu gostaria de fazer. E daí, pessoal, por isso que tem que pensar bem em qual instrumento utilizar, porque às vezes tu termina lá de transcrever toda a entrevista, né, e tu percebe que ela não vai te ajudar a responder o problema de pesquisa, né? Ou a gente daí troca o problema de pesquisa, porque a pesquisa foi para outro lado, né, ou a gente estrutura, né, a entrevista, ou escolhe um outro instrumento para fazer, né. Então, tudo tá ligado lá no começo. A Gabi ficou congelada para vocês também? Tá. Sim, né? Ela é muito mais... Gabi, tu ficou congelada uns 2 minutinhos, eu não sei se tu pode repetir. 1 minutinho. Tu também ficou congelada para mim. Ai, que coisa. Já nem sei mais o que eu falei. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha última pesquisa maior, eu queria fazer, eu vou mostrar depois aqui para vocês um questionário que eu tive que criar, porque a minha pesquisa mudou totalmente. Imaginem, né, o meu tema era memórias de infância de criança, tá? E aí eu fiz lá no início aquele tipo de busca para saber se tinha algo sobre esse assunto. Não tinha. Então, eu fiz, de certa forma, ali um levantamento quantitativo. Fiz vários estudos do campo da memória, das lembranças, relação temporal, para poder fazer ali, entender do que eu estava fazendo, o que eu queria. E montei uma tabela, que eu vou mostrar depois na sequência,
com todo o campo, tudo que eu iria propor para aquelas crianças ao longo de vários meses. O que me aconteceu? Era uma pesquisa que não foi na escola, foi num espaço cultural em Porto Alegre, e aí eu deixei aberto, eu não quis delimitar idade, eu não quis delimitar nada. Então, eu recebi crianças de 5 a 12 anos, no mesmo campo, muito difícil, mas deu certo. E foi muito bom, porque elas iam se completando as faixas etárias, sabe, as respostas. Então, assim, eu tinha, às vezes, as crianças uma visão mais poética, eu tinha dos maiores uma perspectiva um pouco mais realista, com argumentos, foi muito bom. Mas o que me aconteceu? Como eu não fiz nenhuma delimitação, essas crianças, muitas eram participantes de homeschooling, eu não sabia, eu fui descobrindo no campo. O que é isso? Crianças que estudam em casa. Só que era numa proporção tão grande, eram 15 crianças, dessas 15, 11 estudavam em casa, que isso mudou totalmente o campo da investigação, a temática da investigação. Então, eu começo falando de memórias de infância, só começo, porque toda da metodologia às análises em diante, o meu trabalho fala de memórias escolares não tão boas, e que ali entra esse elemento, então, e todas as problemáticas de se estudar em casa, a partir dessas memórias de infância. Então, assim, o que eu tive que... Aí, eu já mudei a metodologia, tive que mudar o instrumento, eu tive que criar um questionário para falar com as famílias, para entender aquilo que as crianças estavam dizendo. Então, olha como é móvel, né? Exatamente, bom, excelente exemplo, Ju. Eu passei um pouquinho, pessoal, para a gente poder, né, chegar nas análises, porque o tempo vai passando e a gente não percebe. Então, a gente vai falar sobre grupo focal. Gente, eu acho o grupo focal, assim, excelente, né? Principalmente para quem vai fazer uma pesquisa com os maiores, ou então com professores, né? Porque o que é o grupo focal? A gente vai lançar uma pergunta, né, para aquele grupo, né? Vocês podem ver ali que tem uma imagem que mostra, né, eles sentados. Tem uma câmera, tem um gravador, então a gente costuma fazer o uso da gravação para esse tipo de instrumento, eu acho fundamental, né? E a gente lança essa pergunta, né, para o grupo, e eles vão discutir sobre aquilo. Nossa, na escola a gente faz muito isso, né? Nossa, quando a gente traz um tema e se discute horrores sobre aquilo. Claro que a gente tem que ter um cuidado que para não lançar uma pergunta extremamente, né, genérica ou ampla, que a discussão ela não vai ter fim, né? E podem ser mais de uma pergunta. Então, a função do pesquisador, que nesse caso vai agir como um moderador, é sempre trazer de volta para o assunto, né? Porque, por exemplo, se a gente lançasse uma pergunta sobre, sei lá, inclusão aqui, todo mundo ia ter algo para contar, né? Mas ia ir para um lado, para uma perspectiva sobre o assunto. E, de repente, a pergunta era sobre, sei lá, o plano de metas. E daí nós já estávamos falando sobre os atendimentos fora da escola, entendem? Por isso que, quando a gente faz o grupo focal, né, a gente tem que estar sempre puxando para o que a gente quer saber, porque se a gente deixar tão amplo, vão ter muitas e muitas, né, transcrições ali para fazer, e também não vamos resolver lá, não vamos responder o problema de pesquisa. Então, a gente lança essa pergunta, a gente combina, nós vamos fazer tantos encontros, né, tantos encontros de quanto tempo? De 1 hora, tudo isso a gente combina antes. E isso pode ser, né, pessoal, por exemplo, no mestrado teve um colega que fez com ex-alunos, e foi muito legal, porque eles conseguiram, então, falar sobre habilidades e competências construídas durante, né, todo o processo de aprendizagem, e depois ainda ele fez um desenho, tem um desenho que a gente faz, assim, por exemplo, né, vocês viram que tem ali 1, 2, 3, né, um número para cada aluno a gente pode botar, ou para cada professor, para cada participante. E depois a gente faz o desenho. Bom, o 1 começou a responder, lá para o 3 respondeu, depois para o 4. A gente faz todo um desenho da fala, digamos assim, como se a gente estivesse jogando a bola, né, para o outro.
Muito legal. Quer falar um pouquinho, Ju? Eu vou botar para carregar. Sim, eu posso compartilhar, não sei se para compartilhar uma tabela de campo para eles verem, por exemplo, como que eu organizei esse grupo focal, só para elas verem, eu já compartilho. O desafio dessas questões para o grupo focal é a gente endereçar, fazer perguntas, endereçar a pergunta, né, de acordo com o tema, mas também a gente não fechar essas perguntas, né, porque a gente precisa que essas pessoas tenham ali um espaço para poder... Sim, não vão ser perguntas de sim ou não, né, pessoal? Isso. Deixa eu só um pouquinho que eu estou achando aqui o material. Aqui. Bom, aqui, ó, vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Aqui foi, na verdade, como que eu organizei os encontros com esse grupo focal. Então, quando eu fiz, por exemplo, lá, eu queria falar, a temática seria discutir com as crianças ali de várias faixas etárias o que que é memória, né, em determinada data, que material que eu usei, quais eram meus objetivos, a proposição, enfim, tudo que eu fui organizando aqui dentro. E vejam, isso aqui não era o meu diário, tá, de campo. Isso aqui era uma organização prévia desses encontros, né? E aí eu ia anotando no diário o desenrolar ali ao longo do encontro. Aí a gente tem também aqui, por exemplo, na sequência, aí a gente passou a falar no próximo encontro de memória coletiva, a partir das roupas, dos objetos pessoais das crianças. Depois a gente passa a entrelaçar memórias, né, entender essa narrativa oral, essa intergeração, digamos assim. Aí depois a gente vai para pensando o tempo, da mesma estrutura ali, colocando os objetivos, os materiais. Aqui também, ó, imagens da infância, aí eu trago aqui, por exemplo, memória e esquecimento, essa relação, que tem um curta-metragem muito bom disponível, que eu usei. Aí depois a gente vai trabalhar imagens da infância, né, a partir de propagandas televisivas. Depois a gente vai trabalhar com pintando histórias, contando memórias, as crianças exercitando essa narrativa oral, importantíssima para a memória, porque a memória é narrativa, né? Memória e criação, aí eu trago aqui uma série de obras, né, imagens artísticas de uma artista gaúcha, e proponho para as crianças, então, alguma intervenção nessas obras, digamos assim. Falo das emoções da memória, então, assim, como que eu organizei esse campo, tá? Pronto. Quanto tempo, Ju, tu fez, quantos encontros do grupo focal tu fizeste ali? Ai, nem sei te dizer, porque foram 3, 4 meses. Era por semana, vários encontros. Então, eu escolhi trabalhar uma temática do tema a cada semana. Só que a cada semana essas memórias escolares aí iam invadindo o campo, né? Sim. E daí, pessoal, essa é uma escolha nossa, né? Se a gente vai trabalhar, como a Ju fez, né, a longo prazo, pensando, né, de ir fazendo enquanto a própria pesquisa vai se organizando, né? Então, ou então a gente pode delimitar assim, eu vou fazer tantos encontros, né? Depende do nosso objetivo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre análise de dados. Pessoal, existem vários tipos, então, de análise de dados, como eu falei lá no início, se a gente falar, por exemplo, de pesquisa quantitativa, a gente vai ter um tipo de análise, né, como a gente está falando mais sobre a pesquisa qualitativa, então, as mais utilizadas são a análise de conteúdo e a análise do discurso, né, e a triangulação dessas informações como parte do processo de validação dos dados. Quando eu falo triangulação, as minhas alunas da graduação sempre têm um troço, mas calma, não, tá? Então,
é um bicho de 7 cabeças, né? Mas é conseguir fazer a relação desses dados, né? Então, olha, tudo que a gente falou até aqui. Bom, a gente tem a observação, né? Dependendo do que a gente escolheu, mas a gente tem a observação, tem os registros lá do nosso diário de campo, tem, sei lá, a filmagem, né? Tudo que a gente tem de registro. Nós temos também a parte teórica, porque lembra que a gente sempre começa lá no Saberes em Diálogo, acho que todos os nesse ano começaram ali falando do problema de pesquisa e logo depois foram para o referencial teórico, para quais são os autores que embasam a nossa pesquisa, embasam, claro, a nossa prática junto, né? Mas, então, a gente tem todos esses dados e a gente tem a questão teórica, a gente vai conseguir fazer essa relação entre eles, né? Não sei se você quer falar sobre isso. Sim, acho muito importante a gente pensar como um todo, gurias, a pesquisa, não só o campo, porque o que acontece? Já aconteceu, às vezes a gente, no início, a gente não sabe como fazer a pesquisa, a gente vai direto para o campo, né? Pensa algumas estratégias ali, elege alguns instrumentos e vai para o campo. Só que aí a gente vai para o campo com parte das estratégias. Por quê? Porque justamente os autores que eu vou dialogar, aquela partezinha teórica ali, aquilo que o diálogo que eu vou estabelecer com esses autores, que vão ampliar e me dar repertório, fôlego, para pensar melhores estratégias para o campo. Então, quando eu penso numa pesquisa, mesmo que uma pesquisa que tenha campo investigativo, que eu vá, enfim, pesquisar sujeitos, falar, fazer questionário, eu preciso ter um aporte teórico que me sustente aquelas ideias que eu vou, então, pesquisar. Senão ele fica desvinculado. A gente vai, às vezes, e essa desvinculação, qual é o maior problema? O problema é que você não vai avançar tanto na pesquisa quanto poderia, porque aí o próprio pesquisador, ele se limita por não conhecer tudo que existe dentro daquele assunto que ele quer pesquisar. Isso. Então, ali, pessoal, diz, né, busca identificar tendências e padrões de respostas associadas com o tema de estudo. Então, eu vou mostrar para vocês a análise que eu faço, né, ali as principais que a gente colocou são análise de conteúdo e análise do discurso, mas eu trabalho com análise textual discursiva. O que acontece, né? A gente acaba indo para a academia e a gente sempre acaba se apropriando daquilo que os nossos orientadores, né, nos estimulam a praticar. Então, a minha orientadora trabalha com análise textual discursiva, que é do Roque Moraes e da Galeazzi, e depois que eu aprendi, assim, eu acabo só utilizando ela praticamente. Não significa que a gente não possa variar, né, utilizar outros tipos de análise, mas parece que vai ficando tão claro na nossa cabeça que a gente acaba optando pelo mesmo tipo. Eu não sei a Ju, mas eu acabo optando, né. Aqui eu peguei, pessoal, uma pesquisa que eu fiz, né, eu falei para vocês que eu queria poder trazer o que nós fizemos na escola, mas eu não consegui digitar tudo ainda. Então, vou pegar uma pesquisa que nós fizemos, foi um questionário que nós enviamos para professores, enfim, alunos do PPG de educação aqui de Canoas, e um PPG lá na Colômbia. Então, eu tenho 2 tipos de respondentes, os colombianos e os brasileiros, tá? Então, vocês vão ver que tem uma coluna ali, que está dizendo brasileiros e colombianos, que poderia ser turma tal e turma tal, poderia ser qualquer outra característica que vocês tivessem aqui, né? Incidência, né? Então, eu coloquei, né, por exemplo, B1, B3, B4, isso é brasileiro 1, brasileiro 2, brasileiro 3, né? Depois C1, C2, foi como eu identifiquei. E a gente pode fazer isso com os alunos, né? Pode fazer com os professores, como vocês acharem melhor. Então, aqui a incidência, eu fui colocando, né, primeiro eu peguei todas as respostas e coloquei, isso é resposta para uma pergunta só, pessoal, que é, o que é ser um professor competente, né, e eu fui colocando todas as perguntas, depois eu fui separando a partir do que eu fui vendo, né, fui pintando, por exemplo, de azul clarinho eu fui pintando o que eu achava que tinha a ver com gestão de conteúdo, por exemplo, ser um bom professor é o quê? Ter competências de domínio de área de conhecimento que ensina os alunos, domínio de conteúdo e algum conhecimento didático-pedagógico. Então, quando eu fui fazendo a leitura, eu fui pintando tudo que era daquilo, eu fui pintando daquela cor. Aqui, por exemplo, as falas falam mais sobre os métodos, né, que tenham metodologias inovadoras, métodos que envolvam diferentes modalidades de aprendizagem. Depois aqui, características
desafios. Então, falando todas as características, eu fui separando. Aqui, mais questões sociais, né? Ter coragem de protestar, ensinar a protestar. Aqui sobre a gestão de classe. E daí aqui vocês estão vendo todos, né? Eu fui colocando, então, aqui. E também... Travou. Travou. Deixa eu só... enquanto a Gabi não volta, só para mostrar para vocês, olha já a habilidade de uma pesquisadora que está fazendo uma tese de doutorado com uma tabela de 2 páginas, 3 páginas. Olha esse exercício aí dessa compilação de dados, e não só compilação, tá? Comparação, classificação. Como é que a gente faz quando a gente chega num ponto, bom, eu já fui para o campo, eu já exercitei, já falei, já entrevistei, já fiz questionário, eu já tenho um monte de dados, eu já tenho um monte de imagens, eu já tenho aqui falas importantes que são... e aí a gente tem que criar critérios de escolha, tá? Tudo vai para o campo? Tudo vai para análise? O que eu fiz na minha primeira dissertação lá? Lembra que eu falei que eu fiz transcrição de horas e horas e horas e horas de encontro? Cada hora filmada é um dia de transcrição. Então, olha o trabalho que eu tive num trabalho de campo grande. Então, o que acontece? Lá naquele início, eu coloquei tudo em tabelas, tudo. E depois eu fiz uma segunda tabela e fui confrontando dados. Aí eu fiz uma terceira tabela que eu separei por temáticas, né? Então, dentro ali da relações de gênero e consumo com as crianças, tinha temática, eu lembro que uma coisa que foi muito enaltecido foi a questão da estética, da beleza pelas meninas, né? Então, desculpa, Gabi, você caiu, aí eu dei continuidade, tá? Aí, o que acontecia? Eu não preciso mais fazer esse monte de tabelas, que nem a Gabi ali, eu estava contando, que essa tabela provavelmente é do teu doutorado, que ela está finalizando. Então, assim, olha esse exercício de aprimorar, de já não precisar fazer esse monte de tabelas, para a gente já ir no ponto que a gente precisa, né? Depois eu vou compartilhar uma tabela atual minha, do último saberes, para vocês verem, assim, que eu já nem mais perco tanto tempo, eu vou direto no que eu preciso. Tá sem som, Gabi. Sim, agora arrumei. Desculpa, pessoal, caiu a internet aqui em casa. Na realidade, essa pesquisa que eu fiz no mestrado, né, e é bem isso, no começo a gente faz tudo assim, separadinho, e vai, né, pintando, e depois ali, como eu estava mostrando, né, daí chega no final aqui, a gente tem as categorias para comprar, porque entende, né, que então, o que eles falaram aqui sobre o social e sobre as características faz parte de uma gestão humana, e que a gestão de conteúdo, de classe, de métodos, falam mais da gestão do conhecimento. Mas agora, pessoal, com o tempo, não preciso mais, né, fazer todo esse trabalho. E vocês vão ver que vocês também, quanto mais esse tipo de exercício a gente faz, menos a gente precisa ter este trabalho, digamos assim. Posso apresentar aqui 1, 2 tabelas que eu separei? Claro. Gabi, só um minuto. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, esse aqui, lá naquele momento que eu vi que o campo estava mudando, que os temas que estavam emergindo daquelas crianças não eram somente relacionados às memórias da infância, eu resolvi fazer esse questionário para também verificar com as famílias o que levou, então, né, essa decisão da criança estudar em casa. Por quê? Porque eu teria mais elementos para confrontar os dados. Então, eu fiz ali algumas perguntas e eu entreguei, assim, esse papel para as famílias, porque o meu foco, toda a metodologia era na participação, focada na participação das crianças. Mas ali eu percebi a importância de ter também a fala dos adultos explicando, contextualizando aquilo que as crianças estavam me dizendo, né? Porque era uma decisão tão importante de tirar a criança da escola que eu achei que precisava, que cabia mais um instrumento. Agora que eu vou compartilhar com vocês... aqui,
essa é a tabela da tese. Se lá no mestrado eu precisei fazer várias e várias e várias tabelas, aqui o que eu fiz no doutorado, tá? Eu peguei, claro que eu tinha o campo, tinha imagem, tinha gravação. Eu juntei apenas o que eu achava importante sobre cada coisa. O que é memória? Aí eu botei aqui uma relaçãozinha, ó. Tudo que as crianças me falaram de que é memória, as coisas que a gente lembra. É um diário onde guardamos tudo que aconteceu com a gente. Memória, para mim, é um álbum de fotos. Memória é aquilo que a gente pensa aqui e sentimos ali. E aí ele fez o gesto. Aí eu fui para... Tem diferença a memória das crianças e dos idosos? Aí vem as hipóteses, né? Todas as hipóteses que as crianças vieram me trazendo. O que é relíquia? Para que servem as relíquias? Quais são suas relíquias? Onde guardamos nossas memórias? A memória pode ficar lotada, uma lembrança boa. Então, assim, eu fui juntando tudo aquilo que eu achei importante. Claro que nem tudo isso aqui foi para a tese. Eu só juntei os mais importantes e aí depois eu fiz uma escolha entre alguns elementos, algumas falas, né, de cada um desses temas, tá? Agora eu vou para o último aqui, que é só para mostrar para vocês, que é a tabela que eu fiz para os saberes no ano passado. O ano passado, eu estava lá na EMEI Marilene Machado, foi uma pesquisa coletiva, eu contei com a Lisandra, minha colega lá, então, e a Mariana Grandini, Lisandra da Silva e Mariana Grandini. A Lisandra, inclusive, está participando aqui de oficina, tá? O que a gente fez? Como era coletivo, e é um pouquinho mais difícil, a gente tem que conversar mais, dialogar, né? Então, assim, eu disse para as gurias, bom, anotem tudo, todos os registros que vocês puderem, e uma hora a gente se juntou, e elas me passaram ali, em questão de uma hora, o que era mais importante, o que saltou aos olhos delas em relação ao tema. Qual era o nosso tema? As infâncias que habitam a EMEI Marilene Machado. Então, a gente não determinou para as crianças o que a gente queria de antemão. A gente queria falar das infâncias daquela escola, mas as crianças que iam nos dizer o assunto que a gente ia aprofundar, né? Essa é o tipo de pesquisa que eu faço com a participação dos sujeitos. E aí, o que surgiu do campo? Surgiu tecnologia, surgiu relações de gênero, surgiu consumo, surgiu uma que outra coisa de relações étnico-raciais, surgiu questões de limite, surgiu espaços para brincar. Aí, podem ver que foi só isso aqui, ó, tá? Que foi o que a gente selecionou. Nem tudo isso aqui foi para o texto igual dos saberes. O que está aqui em vermelho foi as primeiras coisas que eu tirei para o texto. Digamos que de toda essa compilação que eu fiz aqui por eixos temáticos, foi 20%, 15%, 20%, 25% desse material aqui foi para a tese. Por quê? Porque a gente escolhe o que vai para o texto. Desculpa, não era tese, era texto. A gente escolhe. Então, depois de todo aquele conjunto de dados que a gente recolhe, né, que a gente coleta, que a gente pesquisa, a gente tem que ter critérios de escolha para saber o que vai, senão a gente vai ficar com texto chato, um texto longo, que eu vi que é uma preocupação de vocês, eu vi lá no formulário, né? Então, quando a gente sabe selecionar o que a gente quer desses dados, né, a gente consegue ser bem específico e não ficar repetitivo, não ficar longo. Já vou... Pode voltar com o material, Gabi. Sim, vou colocar aqui. Pessoal, também, se vocês vão tendo dúvidas, vão perguntando, né? Estão tão quietinhos, né? Aí aqui a gente vai entrar agora, então, nessa outra análise, né? A gente falou de análise discursiva, análise de narrativa, e aí aqui a gente começa a pensar também nas imagens. Infelizmente, ainda é comum a gente pensar as imagens apenas como meras ilustrações. Só que a gente, quando a gente vai pesquisar mais a fundo e começa a ver, principalmente
a gente começa a ver o quanto as imagens são documentos, elas também precisam que a gente tenha esse olhar, olhe para elas como isso, como documentos, porque elas nos trazem coisas de um tempo. Então, aqui eu trouxe, claro, um desenho de uma criança, mas a gente pode pensar, por exemplo, num conjunto de imagens num campo, a gente pode, às vezes, pensar numa imagem, associar essa imagem com outras imagens até de fora, coisas que estão acontecendo naquele momento, por exemplo, para ver as recorrências, as ressonâncias até fora do campo. Então, assim, importante para vocês é que as imagens, sobretudo quando a gente fala em educação, que envolve crianças, jovens, produções expressivas, tá? Notem que eu falo produções expressivas, que não limita apenas ao desenho. Então, a gente precisa ter esse olhar mais aguçado e ampliado para ver também isso como um documento tão importante quanto lá um referencial de política pública, que eu vou analisar, tá? Então, o que vocês, uma provocação aqui, o que vocês enxergam desse desenho? E é mais difícil pesquisar, às vezes, as imagens, tá? Elas não nos dizem as coisas confortavelmente. A gente precisa ter um olhar, assim, aprofundado, e às vezes se debater sobre elas várias vezes para conseguir captar, de fato, o que é aquilo, sem esquecer que a gente não pode inventar. Quando eu vejo uma imagem, por exemplo, quando eu quero analisar uma imagem lá na educação infantil, quando eu quero observar um contexto ali que eu fotografei na escola fundamental, eu não posso dar sentidos para além do que aquilo que eu estou vendo, né? Eu, inclusive, eu assisti uma live um tempo atrás, que eu achei muito, muito interessante, que era um videozinho curto. Se a gente pegasse só um tape ali do vídeo, só uma foto dele, ia aparecer o menininho entregando, compartilhando o brinquedo com a colega. Só que aí a pesquisadora nos confronta aquela imagem com o vídeo. E aí o vídeo mostra que, na verdade, esse gesto de entrega não era um gesto de entrega, um gesto de pegar de volta, de não vou compartilhar. Então, olha a importância dos registros ao longo de todo o campo, e aí o quanto a gente precisa cuidar essa imagem, por mais documento que ela seja, o quanto cuidadosa eu tenho que ser. Então, por exemplo, assim, alguém se arrisca a dizer qualquer coisa aqui sobre o desenho, qualquer palpite, o que pode ser, o que eu pude dizer desse desenho sem inventar? Ó, a Tanise colocou, desenho bastante expressivo, destaque para as enormes mãos, e a Letícia colocou, uma criança pulando, mas dependeria do contexto, senão realmente fica difícil. Isso. Qual é o contexto? Mas acertou nas enormes mãos ali, que para mim foi muito significativo. A pesquisa é nas infâncias da Imei Marilene Machado, e o que pulou dos dados lá, das falas das crianças e das produções expressivas? O uso da tecnologia, o quanto a tecnologia atravessa essa vida infantil, né? Passa para mim o próximo. Então, eu tenho lá no texto, a Lisandra e a Mariana, um trecho que diz exatamente assim, até eu já compartilhei essa imagem numa live. Trata-se de um desenho muito simples, apenas uma criança e um celular, sem qualquer contraste de cor, apenas proporção. No desenho, a mão é o maior elemento da figura humana, de modo que o corpo é apenas uma forma oval, sem cabeça, sem rosto ou qualquer identidade. E não precisa, pois o único ensejo explícito da imagem é estar ao alcance deste objeto de desejo, o celular. Aliás, a ausência de qualquer contraste de cor é também outro dado. Observem, não há diferença entre a figura humana e o artefato. Eles estão separados unicamente pelo espaço, o que nos sugere que o sujeito e o artefato estão inequivocamente interligados, devido ao uso da cor. Daí a pergunta, quanto daquela criança foi colonizada pelo artefato para escolher se representar de tal forma? Basta olhar, o celular não é maior que a mão que, neste contexto, existe apenas para segurá-lo. Portanto, na perspectiva da criança, o celular é maior que o próprio sujeito que tanto almeja portá-lo. Olha, um desenho tão simples, banal, que deve ser feito cotidianamente nas nossas escolas, o quanto a gente pode levar aqui, e aí eu posso puxar, toda essa análise que eu fiz, a gente pode puxar para as questões de identidade, a gente pode puxar para as questões de colonização, da tecnologia sobre a infância, a gente pode pensar, ir para vários lados, mas vocês vejam que eu não inventei nada, eu não criei uma história para esse desenho, eu só
fui apontando coisas que eu fui percebendo a partir desse desenho, tá? Digamos que eu fui a intérprete do Bernardo. E aí tem uma outra coisa importante, quando a gente conta com a participação de crianças, jovens, alunos, a gente precisa dar autoria. Então, eu só pude escrever porque teve o desenho do Bernardo, e eu preciso colocar ali o nome do Bernardo, mesmo que eu coloque só o primeiro nome, né? É importante eles terem essa autoria também. Pode passar, por favor, Gabi. Não sei se tu quer comentar alguma coisa. Aqui eu trago para vocês um outro exemplo, tá? Na minha tese, a gente fez também, essa é uma imagem de uma menina de 7 anos, a Sara, lá, sobre as memórias de infância, e olha o que a Sara falou, sem saber tudo que eu estava estudando sobre memória. A memória é tudo que está lá, fora de nós, e cada pontinho, cada cor é uma memória nova que podemos ter. Olha essa inversão no sentido da memória, gurias. Assim, ó, só para vocês saberem, toda a parte inicial da minha tese existe para justificar essa imagem, essa fala. Por quê? Porque aí eu tenho que mostrar o quanto a memória é muito mais do que esse eu interior, que a gente comumente pensa como a memória é algo de dentro, né? De nós. Mas a memória é do fora. Essas memórias que podem ser criadas, que estão no mundo e que a gente ainda vai vivenciar. Então, assim, eu escrevi 10 páginas muito pesadas, densas, sobre essa memória, e tudo isso com desenho. E alguém falou ali Divertidamente, perfeito, foi a partir do filme Divertidamente, que também foi usado lá na oficina. Pode passar. Outra situação de relação palavra-imagem, tá? A criança lá, ele tem 8 anos, o Juan me disse o seguinte, ele fez esse desenho depois de alguma das proposições da oficina e colocou o seguinte, aquilo que a gente pensa aqui, e fez o sinal para a cabeça, e sente ali, no coração. Então, para ele, memória era aquilo. Então, assim, essa dualidade, essa coisa, esse ambíguo que ele não pode determinar. A memória não é só um acúmulo de coisas, mas também muito mais, né? Então, assim, olha a complexidade, olha o cuidado que a gente tem que ter, tanto com as imagens, quanto com os documentos, quanto com os teóricos que a gente dialoga, então, assim, quanto com os dados que a gente obtém dos outros instrumentos, né, de registro. E aqui, essa é a minha imagem preferida desse ano, tá? Essa imagem, ela está no PPP da SME, ela não é de nenhuma criança que foi meu aluno, ao contrário, ele foi aluno da Loin, que é coordenadora pedagógica, é um berçário, e essa imagem, o que ela está nos dizendo? Eu não vou falar, eu quero que alguém se manifeste. O que vocês estão enxergando aqui a partir dessas imagens? Eu conheço essa menina, é um amor ela. Eu tenho uma foto com ela também. Ela era filha de haitianos, ela entrou lá na escola, na Olga. É um amorzinho, uma delícia essa menina. E ela não falava uma palavra, porque ela não entendia por causa da questão dos idiomas. Nós falávamos um idioma, a família falava outro idioma. É uma delícia. Eu acho que essa imagem, ela traz identificação, né? Sabe que, assim, para mim, a imagem mais importante da educação infantil desse período, ou do ano passado, ela foi registrada ano passado, tá, pela LOI. Pensem numa criança refugiada em Canoas e que a gente consegue captar dentro de uma escola infantil essa imagem. Para mim, essa imagem grita representatividade. E sabendo que é uma criança refugiada, isso para a gente é muito importante. Essa imagem grita identificação. Né? Alguém já colocou aqui no chat, eu concordo, assim, eu não consigo olhar essa imagem e sair impune, sabe, e esquecer ela imediatamente. Então, assim, ela está se enxergando ali, naquela outra imagem, é um jogo, né, então, assim, quantas coisas, se vocês viram ali, o que eu escrevi, lá do desenho da criança com celular, quantas coisas a gente pode escrever sobre essa fotografia, né, então, pensem nisso,
quando vocês forem cruzar os dados e vocês forem saber escolher que imagens vão para o texto de vocês, e como vocês vão fazer essa continuação aí de análise da imagem sem fugir do tema que vocês escolheram. Pode passar, Gabi. Aqui, em vez de trazer para vocês as minhas tabelas confusas que eu falei lá do início, eu pensei numa tabela, que na verdade eu não pensei sozinha, coisa nenhuma. Essa tabela, ela é uma tabela muito mais ampla, que está lá na tese do Paulo Fock, quem é da educação sabe, é um pesquisador dos bebês, e ele é professor universitário ali na Unicinos, o curso de pedagogia, da especialização. E então, assim, eu me inspirei, a gente, na verdade, já vem usando ali na educação infantil, né, a Marcinha ali no DEI, a gente já vem usando essa tabela de diversas formas, eu mudei alguns detalhes nela para vocês terem ela como um elemento ali, como um instrumento de análise. Eu achei que ela é o mais claro possível para vocês não precisarem fazer esse monte de anotações, né? Afinal, é um artigo, é um texto de algumas páginas, né? Então, como que eu coloquei aqui? De um lado, vocês vão colocar o contexto observado e refletido. Por exemplo, olhando lá a imagem da criança haitiana, né? Da representatividade. O que vocês podem dizer dessa imagem? Coloca ali de um lado, no contexto observado e refletido. E aí, do outro lado, a partir de tudo aquilo que vocês escreveram, que conclusões vocês chegam sobre isso, né? Então, pensando assim, por exemplo, aí eu não sei se a Gabi pode me ajudar, se a gente for fazer uma análise do discurso, se é mais discursivo, se é mais as falas, coloca aqui, acho que pode ser usado também, né, Gabi? Pode sim, daí poderiam colocar os recortes, né, os trechos das falas ou das escritas, né, ali naquela parte também. E acho, Ju, essa tabela ficou ótima, e eu acho que também daria para colocar uma indicação de autor, né? Bom, é isso nessa imagem, né? Eu concluí isso, né? Fiz essa análise, esse pensamento, e quem é que vai me ajudar no meu texto a falar sobre isso? Eu acho que a gente sempre tem que estar, né, de mão dada. Claro que vão ter coisas que são nossas, que são autorais, mas muito do que é da gente é porque a gente está apoiado num autor, né, que eu digo que a gente entra com as duas mãozinhas dadas, né, na sala de aula, numa mão um, na outra mão outro. Então, acho que também a gente poderia colocar ali que autor que fala sobre isso, né? Para já conseguir estabelecer ali uma relação, inclusive poder citar aquele autor em algum momento ali nas análises, sabe? Exatamente. E, pessoal, vocês viram, assim, que nós falamos sobre várias coisas, sobre vários instrumentos, e várias formas de analisar também, né? Então, o momento agora, dentro dos saberes, é pensar, né, bom, para resolver o meu problema de pesquisa, dentro dos dados que eu já produzi, porque eu sei que muitos já produziram dados, outros ainda estão produzindo. Qual é o tipo, né, que eu vou utilizar que vai me ajudar, então, a responder esse meu problema de pesquisa? Nós estamos em setembro, ainda temos um tempinho aí para finalizar o artigo, mas eu acho que também essa oficina, né, Ju, ela vai servir para o ano que vem, quando a gente for pensar, né, no início lá do ano, o que eu vou pesquisar, como é que eu vou fazer, mas então eu posso fazer desse jeito, né, posso fazer de outro, posso gravar, posso guardar os registros, né, dos meus alunos, os desenhos. Eu acho que nunca foi tão significativo um desenho de um aluno a partir do que a Ju nos trouxe, né, uma criança. Tem alguém aqui no chat que colocou assim, no contexto de uma pesquisa bibliográfica, como a minha, como usar a tabela? Aí, muito importante, olha só, o que acontece? Volta ali para mim, Gabi. Olha, se fosse uma pesquisa bibliográfica, tá? O que eu faria? Eu não sei se a Gabi também, porque o que acontece, gurias? Cada cabeça uma sentença. A gente tem uma série de metodologias, mas a gente pensa diferente, a gente cria coisas diferentes, porque a pesquisa também é um processo de criação, tá? Ela não é fechadinha, totalmente determinada. Então, se eu fosse uma pesquisa bibliográfica, o que eu faria? Eu, dentro lá dos autores que eu escolhi pesquisar para aquele tema que eu escolhi, eu iria recortar
as falas mais importantes desses autores e colocar ali naquela tabela do contexto observado e refletido. E eu iria fazer apontamentos, observações sobre aqueles trechos que tu pesquisou, com tudo que tu está lendo, com aqueles trechos simbólicos, tem que ser. E aí, qual é o teu critério de análise para selecionar os trechos? Qualquer trecho que fale do teu assunto, ou tu vai ter algum critério para escolher e saber que tu quer, não, só quero saber sobre memória e esquecimento, um exemplo, tá? Então, eu vou colocar ali só a fala de memória e esquecimento, aquilo que eu pensei sobre isso, a partir do autor, e aí minhas conclusões. Isso aqui, gurias, já é quase que um conjunto de uma prévia da própria análise, porque aí depois vocês só juntam tudo num formato de parágrafo. Eu acho que facilita bastante, por isso que eu fiz questão de colocar para ajudar vocês. Dá sim para fazer, eu acho que a tabela também vai servir para uma pesquisa, né, bibliográfica. E também já dá para ir pensando, né, quando a gente vai colocando essas duas colunas, como que um autor vai se relacionando com o outro. Eu costumo já escrever, quando eu estou lendo, né, o livro ou o artigo, eu sou muito de escrever, assim, né, de botar uns post-its, cada um tem a sua estratégia. E eu já coloco, assim, igual fulano de tal ano, sabe? Os próprios autores, eles conversam. Então, poxa, o fulano fala isso, o outro fala nessa mesma perspectiva. Então, eu vou usar os dois, né? Já que eu achei os dois, eu vou colocar os dois juntos. Agora, esse outro traz uma perspectiva bem diferente. Então, esse eu vou deixar separado para fazer uma contraposição. Então, acho que desde a leitura a gente já começa a fazer esse tipo de análise, né? Só que aí a gente vai com essa tabela, a diferença é que a gente já vai fichando, digamos assim, essas leituras, já vai colocando ali tudo que a gente achou importante para depois já estar meio que pronto, só saber transformar em parágrafos. E olha como as coisas são interessantes, né? A gente está fazendo uma pequena costura lá com a oficina da Ana e do Gilberto, que era sobre a escrita, né? Porque, na realidade, não tem como a gente falar sobre pesquisa e não ir alinhavando todas as partes dela. Eu achei bem interessante, Gurias. E, Gurias, eu trouxe aqui, eu e a Gabi, algumas dúvidas que ficaram lá no formulário, só para a gente comentar, muitas delas a gente já foi discorrendo aqui ao longo da oficina, né? Mas, por exemplo, assim, a estrutura, assuntos abordados, a escrita, né? Que a gente pensa, assim, eu sei que o Gilberto falou, que a gente não, às vezes a gente não escreve ao léu, eu gosto de organizar minha escrita, de saber que o primeiro eu quero falar sobre aquilo, depois sobre aquilo, né, e aí eu ler os autores me dá esse fôlego teórico de poder escolher o que eu vou falar, ou de que forma eu vou abordar aquele assunto. Então, assim, eu vou fazer, ou eu vou escrever primeiro esse meu diálogo com os autores, aí depois eu vou apresentar a metodologia, né, o campo, aí depois eu vou para as análises. Então, assim, organizem, quantas páginas eu tenho que fazer isso? Sabe, façam essa organização prévia, que vocês não vão se perder. Eu fico perdida quando eu não faço isso, né, quando eu não tenho, pelo menos, assim, uma noção do por qual caminho eu gostaria de escrever, porque aí a gente vai, quando vê fica chato, ou longo, ou foge do tema, né, então, assim, eu sempre gosto, e mesmo fazendo, organizando estrategicamente o que eu vou escrever, ainda às vezes passa do ponto e é comum, né, Gabi, a gente fazer alguns recortes, assim, me repetir aqui, tira fora, e não tem medo de tirar fora, às vezes parece um braço da gente, né? Mas sabe o que eu costumo fazer, pessoal, né? Acontece várias vezes, nossa, como ficou repetitivo, olha, esse parágrafo disse a mesma coisa que eu disse naquele outro lá. Daí eu jogo num outro documento, né? Porque, de repente, para uma outra escrita, ou lá nas considerações finais, ou enfim, eu posso reaproveitar aquele parágrafo de alguma forma. Então, eu sempre tenho um arquivo, assim, que é com recortes. Aqui falaram também da questão da imparcialidade, muitas coisas aqui muito preocupadas em juntar tudo isso, preocupadas com essa organização mais escrita, mas é justamente questão de pensar de forma estratégica, né? Escolher como fazer, o que vai fazer. E aqui falam da questão da imparcialidade, né? Eu gosto de falar que na pesquisa, a gente, principalmente nas pesquisas das ciências humanas, tá? A gente tem que ter muito rigor,
a gente tem que ter muito cuidado com os dados, a gente não pode inventar dados ao léu, ao contrário, a gente cria instrumentos para ter dados, bons dados, mas, ao mesmo tempo, essa noção de imparcialidade me incomoda, como se a gente não fosse ser modificado também ao longo do campo, sabe? Como que se o próprio tema que eu escolhi pesquisar não fosse significativo para mim. Então, a gente tem que cuidar um pouco dessa noção de imparcialidade, a gente não é tão neutro assim quanto a gente gostaria. Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? Essa temática que vocês escolheram pesquisar, de alguma forma, afeta ou afetou vocês. Porém, isso não significa, essa falta de neutralidade, no caso, não é de falta, é a gente estar imerso na pesquisa não significa que a gente vai ser menos rigoroso, né? A gente tem ali uma metodologia para cumprir, a gente tem que ver muito bem os nossos dados, tem que cuidar os nossos dados, tem que escolher bem os dados que a gente quer trazer para o texto, justamente porque é um trabalho rigoroso. Mas que esse texto, que esse tema nos afeta, nos afeta. Sim, e também, assim, pessoal, por exemplo, né, na minha tese, eu tenho várias falas das professoras que participaram da pesquisa, mas eu também não posso fazer que nem eu disse aquela hora, né, as câmeras estão fechadas, porque tal coisa. Não, o que eu uso, né, isso pode evidenciar que, né, então, eu não estou dizendo que eu estou dizendo que é uma das possibilidades para, então, isso também é um recurso que a gente pode usar, né, aquela fala, ela pode, quando a gente não tem, assim, um outro argumento que vai dizer que realmente é isso, a gente pode também utilizar essa questão do jogo de palavras, né, para também não ficar um texto onde a gente está afirmando uma coisa, mas que a gente não tem como afirmar. Outra coisa que eu vou ressaltar aqui, um colega perguntou, né, se ele utilizou questionário na pesquisa e se esses questionários devem aparecer no corpo, no caso, nos apêndices lá do texto. Pode, se vocês quiserem, pode, mas não tem necessidade, tá? O que é importante aparecer no corpo do texto? A metodologia. Então, assim, o que vocês vão ter que descrever em algum momento, vocês que escolhem qual momento, vocês vão ter que descrever, olha, como que a gente coletou os dados? Por meio de questionário, que foi entregue para tantas pessoas, num período X, aí dizer quem são essas pessoas, não precisa dar os nomes, mas, por exemplo, são alunos do 6º ano, da escola tal, no ano 2020, então, assim, trazer essa informação de forma descritiva lá para o corpo do texto. Não precisa trazer, mas pode, se quiser. E pode colocar uma cópia dele, né, o original, digamos assim, lá nos apêndices, se quiser. Então, quem for ler a pesquisa vai ver, assim, ó, bom, quem recebeu, a entrevista recebeu ela sim, né, também não é obrigatório, mas pode também. Aqui, como organizar os dados de forma resumida, critérios de análise. Se eu não tiver critérios, vai tudo para o texto vai ficar imenso, eu não vou acabar nunca, eu vou cansar, e aí eu vou cansar até do tema. Então, eu tenho que estabelecer o que eu quero, o que é mais importante, o que é mais mobilizador daquele tema, e aí eu ressalto, destaco isso, e isso vai para o tema. Quanto melhor, mais cuidadosa eu for com o que eu quero levar para o texto, menos problemas eu vou ter de perder foco, enfim. Também, pode falar. Vou dar um exemplo sobre isso, Ju, né? Na minha tese, eu estou pesquisando questões da matemática, né, no 3º ano. Durante a formação, a gente conversou sobre muitas outras coisas. A gente conversou sobre inclusão, a gente conversou sobre os pais, a gente conversou sobre alfabetização, né, enquanto linguagem, mas eu não podia trazer tudo aquilo, porque senão eu ia ter um corpus, meu corpus já é gigante, se eu trouxesse mais aquilo, então eu fui focando para aquilo que eu achava que era mais significativo para responder o meu problema, né, então, sempre fazendo esse exercício de voltar lá no problema de pesquisa. E também teve muita preocupação aqui, né, com a questão dos pais, a disponibilidade dos pais, agora nesse momento de pandemia, né, eu vi também isso, por isso que até eu trouxe, Gabi, eu não sei se tu pode interromper a apresentação que eu vou passar agora aqui para vocês, não tem segredo, né, pessoal, vocês que conhecem quem são essas famílias, vocês que são os educadores, digamos assim, dos filhos, né, dessas famílias, então, assim, vocês que têm que julgar o que é melhor, como fazer essa mediação, essa aproximação, mas tem sempre, dentro da pesquisa, a gente usa muito
essa carta de informações sobre a pesquisa, eu usei, mesmo lá no presencial, ano passado, quando eu, a Lisandra e a Mariana fizemos a pesquisa sobre as infâncias da Marilene Machado, nós usamos essa carta de informação para mostrar para os pais o que estava sendo feito, como estava sendo feito, sabe? Para eles entenderem, porque às vezes a gente acha que eles sabem, eles vão dar devida importância, mas não. E eu notei assim, no momento que eu entreguei essa carta, não sei se a Lisandra ela quer se manifestar, mas no caso da minha turma, que era o Jardim 2A, no momento que eu entreguei a carta, que eu expliquei, que eles viram os dados da pesquisa, a forma, até a seriedade, o rigor, digamos assim, da pesquisa, apesar de ser com crianças, porque às vezes eles pensam que as crianças não podem falar de coisas sérias, né? Então, assim, e olha quantas coisas ricas saem, às vezes, uma pesquisa com criança, com adolescente. Então, no momento que eu informei, que eles leram, que eles assinaram a autorização, eu notei uma diferença de postura, tá? Eu vou tirar os dados da minha pesquisa e vou mandar para vocês, eu vou deixar lá disponível para vocês também, no Classroom, essa carta, porque essa carta, ela vem seguida do termo de consentimento informado e esclarecido. Se vocês quiserem, tá? É um termo que também, dependendo da pesquisa, se forem precisar, caso vocês queiram ter esse material, daqui a pouco isso se transforma em mais outros artigos, enfim, vocês se respaldam, de certa forma, né? E também coletando essa autorização das famílias, tá? Porque lá naquela autorização de imagem na escola, direito de imagem, geralmente é imagens para compartilhamento em rede social, para promover, inclusive, o trabalho daquela turma, da educadora. Agora, quando a gente está falando de pesquisa, que pode, daqui a pouco, desse artigo nos saberes, vocês terem ideias de ampliar e fazer outro, ou até apresentar em outro evento, enfim, vocês já se respaldam, tá? Eu vou limpar, eu vou mandar esse modelo para vocês, genérico, sem os meus dados aqui, e eu deixo lá para vocês. Quem achar importante, quem achar que pode usar, ou que quer usar, fica à vontade. É uma boa. Só vocês viram que tem o link de presença ali para preencher, né? Não esqueçam. A Lisandra colocando, né, como é importante para esclarecer para as famílias. E realmente, né, pessoal, esse processo de contato com as famílias vai depender muito da região, da escola e de como que a gente, professor, estabelece uma relação com eles, né? Então, é bem trabalhoso, né, principalmente nessa questão do isolamento, mas eu acho que veremos artigos lindos, né, no saber. Eu quero Também participar de todas as falas. Eu posso só citar 12 tópicos que eu acho bem importantes sobre pesquisa, antes da gente encerrar? Claro. É um texto chamado, assim, Uma Agenda para Jovens Pesquisadores. Ele foi escrito pela Marisa Costa. Ela é pesquisadora dos estudos culturais, tem um monte de pesquisa sobre infância e consumo, mas nesse texto, especialmente, pensando nas questões da pesquisa. E aí, o que ela faz nesse texto? Ela nos traz aqui, eu vou também ver se eu consigo ele digitalizado para deixar lá para vocês, tá? Ele está nesse livro aqui, Caminhos Investigativos 2, tá? Bom, aí ela faz assim, 12 pontos importantes para a gente levar em consideração. Primeiro ponto, pesquisar é uma aventura. Não existe modelo. Seja um bom detetive, esteja atento às suas instituições e intuições. Segundo ponto, achados e resultados de pesquisa são parciais e provisórios. Lembrando, então, que todos os achados que vocês encontrarem, eles não vão ser permanentes. Eles dizem respeito exclusivamente àqueles grupos, e talvez daqui 1 mês, 2 meses, se vocês voltarem naquele grupo, vai se mudar esses achados, vocês vão ter outros dados, provavelmente. Terceiro, pesquisar é um processo de criação e não de mera constatação. A originalidade da pesquisa está na originalidade do olhar, e aí, muitas vezes, claro, quem dá esse olhar é o pesquisador. Quarto ponto. O mundo não é de um único jeito. Desconfie de todos os discursos que se pretendem representativos da realidade objetiva.
Quando a gente pesquisa, a gente não pesquisa para constatar algo, a gente pesquisa justamente para problematizar as coisas, né? Para pensar de uma outra forma, tentar um outro ponto de vista. Quinto ponto, o novo não é necessariamente melhor do que o velho. Não deixe o mito do progresso perturbar as suas pesquisas. Então, às vezes, a gente corre atrás de nomes novos, pesquisas e artigos do último ano, e a gente esquece, às vezes, os clássicos que deram origem, muitas vezes, a todas essas pesquisas, né? Sexto ponto, o mundo continua mudando, não cristalize seu pensamento, ponha suas ideias em discussão, dialogue, critique, exponha-se. Então, assim, quando a gente pensa lá que a gente pode mudar a metodologia ao longo da pesquisa, que a gente pode ampliar os instrumentos de coleta de dados ao longo da pesquisa, que a pesquisa é viva, ela está mudando a todo tempo. É isso, não cristalizar. Oitavo ponto, ciência e ética são indissociáveis. Lembre-se que não se pode fazer qualquer coisa em nome da ciência, né? Olha só aí a corrida pela vacina do Covid. E também, quando a gente fala de pesquisa onde tem crianças envolvidas, cuidado com essa autoria, né? Essa necessidade de proteção das crianças, com a gente saber equilibrar a proteção das crianças à autoria infantil, quando elas participam. Nono ponto, pesquisar é uma atividade que exige reflexão, rigor, método e ousadia. Lembre-se sempre que nem toda atividade intelectual é científica. Ou seja, aquele conjunto de dados lá fechadinhos, né? Décimo, pesquisar é uma tarefa social. Divulgue sua pesquisa e procure conhecer a dos outros. Então, depois da pesquisa, a gente tem um outro trabalho ainda a divulgar, que é tão difícil. Para mim é muito difícil, às vezes. 11º, a verdade ou as verdades são desse mundo. Lembre-se sempre que a humildade é uma virtude, não transforme seu saber em autoridade. E o último ponto, o resultado de da sua pesquisa são importantes. Seja um pesquisador engajado. Eu esqueci um ponto aqui no meio. A neutralidade da pesquisa é uma quimera, olha o que eu falei aquela hora. Pergunte-se permanentemente a quem interessa o que você está pesquisando. Ou, às vezes, o que interessa, alguns dados que a gente vê circulando hoje também das pesquisas dos outros, né? É isso, eu vou tentar deixar disponível lá, tá? Então tá, vamos tirar uma foto, pessoal. Acho que foi muito legal essa oficina, poder ir conversando um pouquinho com a Ju e com vocês. Espero que a gente possa ter outros momentos, né, para discutir a pesquisa, porque, gente, a pesquisa ela é encantadora. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente quer pesquisar, né? É. Estão bem-vindos nas fotos todos. Mais alguém quer abrir a sua câmera? Depois pode só repetir o nome da autora desse livro verdinho aí, Juliane, por favor. Posso. 1, 2, 3. Deixa eu ver se ficou boa, pessoal, só um minutinho. Esse livro, Guria, se chama Caminhos Investigativos, tá? Outros modos de pensar e fazer pesquisa em educação. Ele é um compilado de vários organizadores, mas a principal é a Marisa Vorhaber da Costa, tá? Dos Estudos Culturais. Ele é um conjunto de 3 livros, na verdade. A gente tem os Caminhos Investigativos 1, tem o 2, o 3, e esse aqui, esse texto em particular que eu vou compartilhar com vocês é do segundo, tá? Deixa eu dizer o nome do texto de novo aqui. Uma agenda para jovens pesquisadores. Então tá, pessoal. Um abraço, um beijo, que todos fiquem bem. Obrigada, viu, gurias? Amei. Obrigada mesmo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada pela companhia. Ah, maravilhoso. Ah, menina, estava ótimo. Obrigada. Parabéns, Guria. A empolgação de vocês em falar sobre a pesquisa faz a gente sentir já vontadezinha de ir além, né? Porque Verdade. o brilho do olho, o sorriso delas no falar e se gostar, que elas vão mostrando pra gente essa vontade, isso aqui empolga até a gente que está aqui só assistindo. Verdade. Mas é bom mesmo. Mesmo, eu concordo contigo, Márcia. É isso mesmo. Muito bom.
E outro